Estou muito feliz, estou viva, gente! Vença na vida recitando Nam Myoho Renge Kyo. Aqueles que baseiam a vida na lei mística se dedicam ao conserufo. Esse empenho nas atividades, como nós fazemos aqui, né? A gente só tem o quê? A vencer o dia a dia e ser muito feliz. Então, eu vou dizer um goxô, né? Que é o goxô das mulheres, que quando eu acabo de fazer minha prática, falo esse goxô, sabe? O goxô das mulheres. Então, eu gosto muito, me dá muita força, muito incentivo para encarar tudo dia a dia. Então, diz assim, resposta dama de nossa felicidade aqui e agora e na próxima existência, né? Já está garantido. Quem recita Nam Myoho Renge Kyo, quem assiste às reuniões, às atividades, a live, que estuda o budismo, que ensina o budismo para outras pessoas, na gente, no nosso potencial. Eu sou um Buda, né? E todos que estão ao nosso redor, que não praticam também, né, têm o seu estado de Buda, né? É em despertar com o Nam Myoho Renge Kyo. Uma mulher como a senhora, que recebe até o esplêndido Gonzon, convida a felicidade nesta vida e na sua próxima existência. O Gonzon permanecerá próxima à senhora, diante e atrás, e à sua esquerda e direita. Ele se tornará uma lanterna no local de escuridão completa, ou um guia que nunca falha numa escarpada e perigosa passagem da montanha. Onde quer que vá, seja longe ou próximo, o Goronzon envolverá e a protegerá. Né? Você é reativo ou proativo? Qualquer ser humano é reativo. Haja de acordo com as circunstâncias ao seu redor. Já a proatividade é mantermos uma atitude positiva, produtiva, ao lidarmos com determinada questão, executando ações apropriadas. Quanto mais sermos proativos, maior será a chance de sermos bem-sucedidos. O budismo Nichiren é uma filosofia que procura desenvolver em cada pessoa a sabedoria que a conduz a uma vida de realizações, independentemente de ela estar passando ou não por problemas. Pode-se dizer que um budista é alguém com grande capacidade proativa e que usa a sabedoria e a evidencia com a prática da fé em meio à realidade, comprovando que o budismo se manifesta na vida diária. Esse comportamento proativo aflora naturalmente quando estamos munidos de sabedoria, energia vital e boa sorte, proveniente da recitação do Daimoku e do estudo do budismo por meio de incentivos do presidente Queda. Era isso, pessoal. Obrigado. Vou olhar no dicionário. Tá vendo? Toda vez que você estiver estudando, que estiver lendo alguma coisa budista, que aparecer uma palavra que você não sabe, vai no dicionário, vai no Google, mas não deixa passar, porque senão o seu entendimento não vai estar completo. Vai escapar alguma coisa porque você não sabe o que quer dizer. Seja proativo diante de um... Qual é um exemplo aí? Diga aí um exemplo, Sueli, com a proativo. Proativo é quando eu me antecipo a um problema ou tomo uma atitude para reverter algo. O que é pró? É em favor de. Então, eu não vou... O reativo é quando, um exemplo assim, uma pessoa fala algo para mim, eu me senti ofendida, eu reajo. Então, eu já criei uma causa ali, né? Agora, o proativo, eu consigo antecipar na minha mente a minha atitude. Então, eu não vou reagir de acordo com o que aquela pessoa está falando para mim. Eu vou ponderar, vou pensar e colocar sabedoria nas minhas atitudes. O pró é quando eu estou me adiantando ou fazendo algo em favor de, e não contra. Eu acho que é isso. Eu entendo assim. Reativo é aquela pessoa que... Reativo é quando você reage a alguma coisa que foi provocada. Alguma palavra, alguma atitude. Né? Tem pessoas que são super reativas, que você não pode falar alguma coisa que logo reage na hora, e
pode não reagir bem, porque às vezes a pessoa é antecipada, é ansiosa, aí tem uma reação imediata a qualquer palavra que você fale. E o proativo é, é aquela pessoa, como a Sueli falou, é uma pessoa que tem a capacidade de resolver os problemas de maneira autônoma ou antecipada. Eu até vi isso para conviver, fica complicado ficar tão reativo, né? Porque senão ninguém nunca pode discordar de você ou ninguém pode ter uma outra opinião. E então eu acho que isso que a gente tem que trabalhar na gente mesmo, né? De não ser tão reativo. Isso eu acho que é o lado negativo de ser reativo. Proativo e reativo. Vamos trabalhar na perspectiva dos estados de vida. O reativo, geralmente, estado de vida baixíssimo, que fica ali entre a animalidade e a ira. Então, a pessoa está com um sofrimento tão grande que ela reage de forma ou animalesca ou de forma irada, né? Fala A, ela vem com Z, entendeu? Estado de vida. Por quê? Porque nós budistas, a gente não olha a pessoa, o que que ela tem, como que ela vive, isso e aquilo. A gente vê o estado de vida. O proativo seria os dois estados de vida mais elevados. O Bodhisattva, jamais desprezar, tudo bem, a pessoa teve essa reação, entre aspas. Mas eu, como Bodhisattva, não tenho que desprezá-la. Eu tenho que abrir um diálogo para entender por que que ela está nessa condição de reação, seja no nível animalesco ou no nível irado. E do Buda, a ação. Eu vou agir. O que que eu tenho que fazer nesse caso? Mostrar para ela que tem uma saída para isso aí. Sair dessa reação e vir para iluminação, através do quê? Da prática do budismo. Seria isso, O que é pessoal. que eu estou aprendendo nessa situação? Se uma pessoa é reativa, eu vou observar, eu vou entender e não vou fazer causa sendo reativa também, porque ela está em baixo estado de vida, vai dizer coisa para me magoar. Então, quando a gente cuida da gente, por isso a importância da gente falar menos e observar mais. É preso ao conceito, são os paradigmas. O que é paradigma? Para que vocês entendam aí antes de Liana falar. Paradigmas são nossas crenças, é como a gente aprendeu, e a gente muitas vezes tem uma reação X porque a gente está preso àquela crença, a gente reage porque eu não concordo. Aí começa aquela discussão, a reação, e como é que a gente evita a reação, né? Ser reativo. Com Daimoku, a gente adquire tanto equilíbrio, gente, tanto domínio sobre nossa conversa, sobre nosso pensamento, a gente tem uma visão tão diferente com Daimoku, não é isso? Então vamos ser proativos, vamos aprender com. Realmente, o reativo está nas consciências baixas, porque eu estou vivendo com as consciências baixas, a minha visão, o que eu estou ouvindo, o que eu estou sentindo, né? Então, tudo essas consciências baixas se eu reagir rápido, eu vou reagir com essas consciências. Então, às vezes, eu não dou tempo de ser proativa, que é a respirar 10 vezes. Quando a gente tem consciência de respirar 10 vezes, tu muda de opinião, tu muda de reação. Que aí é a tua essência falando por ti, não as consciências baixas. Aí eu já estou com a consciência elevada, o estado de Buda, respondendo com aquela pessoa, aí eu acabo tocando o coração dela, né? Uma oportunidade de eu tocar o coração. Na hora eu posso não mudar nada, mas toquei o coração, a pessoa mais tarde vai refletir. E se eu reajo rápido, eu vou reagir com os 5 sentidos. A mente vai reagir de acordo como eu estou vivendo os meus sentidos, né? Se eu não estou num dia maravilhoso, que eu estou com problemas, estou enfrentando, a reação é pior ainda, né? Porque eu não tenho domínio da minha mente, e a mente, ela responde conforme o ambiente na hora, né? Então, a gente tem que trabalhar as virtudes nossa, né?
que são os 4 bodhisattvas que representam essas 4 virtudes, né? Que é essa conquista que nós temos que fazer diário, né? A virtude do verdadeiro eu, da verdadeira identidade, significa uma pessoa que se torna, que se fortalece de modo que consiga suportar as adversidades externas e transformar as dificuldades em oportunidades para seu crescimento. Então, isso aí, suportar, não quer dizer que a gente tem que carregar peso nas costas, né? Não é nesse sentido. É esse dar um tempo para eu suportar o que a pessoa está me dizendo e fazer uma análise. Porque se eu faço mais uma causa em cima daquilo, eu estou fazendo causa para a minha vida, né? Então, digamos, um exemplo, eu chego numa reserva de hotel, cheguei lá, a moça não me reservou, eu faço um escândalo ali e ofendo a moça em público, eu estou fazendo causa. Agora, se eu falo em particular com ela, assim, discretamente, eu não estou fazendo causa, eu estou chamando a atenção dela, mas não estou humilhando ela frente a todos os outros. Nessa humilhação, eu estou fazendo causa. O senso de eternidade fortalece nossa confiança de que, por meio da ação benevolente, podemos mudar a nossa vizinhança, o ambiente ao nosso redor, o país e até o planeta, né? No caso, né? A virtude da pureza indica uma vida límpida e radiante, que não é abalada pela maldade ou pelos instintos egoístas. A pessoa que devota sua vida a ajudar os outros, ao invés de buscar vantagens para si própria, irradia a verdadeira sabedoria e inteligência. Felicidade significa alegria, de viver sobre um alicerce inabalável e enraizado na energia vital do cosmos, né? Porque fé é ação, né? Então, não adianta eu ter fé e não reagir, não fazer ação. Então, sabedoria, consenso e consciência, conscientização e seus desejos espirituais se fortalecem, né? Então, é automático esse movimento nosso, né? Tudo é automático quando eu estou ligada em união com o grupo, com o todo, e principalmente com o mestre, né? Que nos orienta. Então, quando eu tenho essa ligação mestre-discípulo, eu nunca estou só. À medida que vai se polindo, se vai se melhorando esse nosso polimento, eu viro uma espada cortante, que depois eu passo, essa espada, ela passa por vários fogos, várias lutas, várias guerras, e ela não se rompe, porque ela está tão forjada que o fogo já não faz mais dano para ela. Então, nós teríamos que ser essa fortaleza grandiosa, né? Essa força que a gente tem, né? Como bodhisattvas da Terra, que viemos com essa função. Muito obrigada. Ninguém vai falar. Eu me lembrei de um bom exemplo para a gente ter uma ideia do que é ser reativo, proativo. Aqui na live, como que eu posso ser proativo? A gente já tem a matéria que a pessoa coloca ali com tanta carinho para que todos leiam, e eu leio antes para me preparar para conseguir participar de um debate. Eu chego aqui com alguma questão que eu posso falar, ou com dúvida, eu quero esclarecer, então eu vou perguntar. Eu fico esperando a Risalva. Às vezes fica perguntando se alguém quer falar alguma coisa, então tem que provocar alguém. Então, ser proativo na live é você já se antecipar. Aí, no caso de uma coisa boa, antecipar sim. Me preparar antes, porque a gente recebe a matéria todos os dias, não é? Então, se eu leio à noite, leio de manhã antes de entrar na live, eu estou sendo proativa, porque eu vou ler, eu faço isso, gente. Eu leio a matéria, porque eu vou me preparar para poder contribuir ou de repente tirar uma dúvida. Eu estou colocando o meu pensamento para funcionar, né, pró dessa live para ela funcionar. E como que eu sou reativo, no caso negativo? A gente já viu casos aqui na live mesmo,
alguém comenta alguma coisa, eu levei para o pessoal e já começo, né, uma live que é para a gente aprender, para trazer felicidade, a pessoa fica irada, fica brava, como o Getúlio leu aí na matéria. Então, a pessoa reagiu porque ela usou o sentimentalismo. Sentimento é uma coisa, sentimentalismo é outra. E uma coisa que me veio à mente, que eu lembrei, que dá bem para encaixar nesse exemplo, a gente tem que buscar trazer, compreender tudo à luz do budismo. O que é, eu falo, né? Trazer à luz do budismo. É pegar os assuntos aí da sociedade e aprofundar com a sabedoria do budismo. Ter um gosto. Gente, os 8 ventos é praticamente isso. Não seja arrebatado pelos 8 ventos, que são elogio, né? Se você tem 4 pontos positivos e 4 negativos, se você é arrebatado, o que Nichiren Daishonin está falando? Se você reage tanto ao elogio quanto às calúnias de forma equivocada, você só trará mais confusão para sua vida. Então, eu recomendo, leia Os 8 Ventos. Eu não lembro de todos agora, se alguém lembrar e quiser colocar aí, ajuda bastante. E outra coisa, a Risalva falou muito bem, quando a gente vê algum assunto, principalmente Gosho ou alguma... Não é sobre o outro, é sobre mim. Eu tenho que me autoanalisar e pensar, nossa, quando que eu sou reativa, quando que eu sou proativa? Porque logo pensa em alguém fora, não é? Ah, no marido, no filho e eu. Como que a minha atitude é? Eu sou mais reativa ou eu sou mais proativa? É um budista que antecede aos acontecimentos ou você só é budista na hora que está na reunião? Um budista que só faz gongyo quando alguém cobra ou quando está numa reunião, ele é reativo. Ele não é um budista na prática, é um budista na teoria. Budista na prática, ele é sempre proativo, está sempre preocupado ou pensando em como contribuir para a sua revolução humana e para o bom andamento de uma atividade, de um trabalho, de qualquer coisa. Seguidor ou praticante, é isso mesmo, Getúlio. Makiguchi fala, que tipo de budista você é? Seguidor ou praticante? O seguidor, vamos colocar que ele é o reativo, ele só vai seguindo. Ah, o dirigente me cobrou, eu faço, não é? E o Daimoku é para a gente fazer justamente essa revolução humana, é mudar a forma que eu vou pensar, porque só mudando a forma de pensar eu mudo a forma de agir. Então, vamos ser praticantes e não seguidores somente. Boa noite. É muito interessante isso, né, Risalva, Sueli e todos vocês. Eu fui muito reativa, gente, vocês não têm noção, porque o reativo é aquela pessoa que culpa por causa da Risalva, por causa da Sueli, por causa do Getúlio, por causa da minha mãe, por causa... Você põe culpa no outro, o reativo. E como a Sueli falou muito bem, tudo hoje, eu, através dessas lives, da compreensão, do entendimento mais profundo dentro de mim, eu entendo, eu consigo compreender, é dentro de mim. Então, reativo, você só vê a negatividade. O proativo não importa o que está acontecendo, o que eu estou enfrentando, eu sou proativo, eu acredito em mim. Por quê? Porque eu não sou um seguidor, sou um praticante. Eu pratico o budismo, eu estudo, eu tenho fé, coloco na minha vida e falo, eu vou transformar. Falando rapidamente um proativo de ontem, eu fui no médico, eu fiz uma cirurgia e ficou aí num pedacinho que eu vou ter que fazer uma nova cirurgia. Aí fui no médico que não foi o que me operou. E ele falou, você vai ter que operar, pediu pré-operatório, aí já me deu aquele negócio, pô, vou operar em outro hospital, em outra cidade. Eu vim com as minhas lives, assistindo, ouvindo, buscando. Fiz Daimoku, falei, sensei, hoje eu vou, com esse exame, mostrar, eu quero uma consulta com o médico que me operou dia 7 de setembro. Fui ontem lá para resolver tudo que eu tinha, fiz exame das pernas, foi um dia produtivo. Tudo que eu falei aqui diante do Goronzo, para mim, para a Ikeda Sensei, cheguei lá, falei com a mocinha, aí eu falei assim, olha, eu preciso que o médico avalie, porque deu uma alteraçãozinha e nós temos que fazer essa retirada com o meu próprio médico. Já marquei para a semana que vem.
porque foi do jeito que eu sou, porque eu acreditei, eu sou proativa. E se eu chegar lá já com meus exames, que eu vou pegar semana que vem já na outra cidade, vou trazer para ele. Se tiver que operar, eu opero, porque eu sou proativa, eu acredito em quem? Em mim, no meu poder. Então é tão grandioso quando você deixa. Eu passei a metade da minha vida sendo reativa. Hoje eu sou realmente, eu mudei por quê? Porque eu fui estudar com vocês, colocar o budismo na minha vida, porque não está nada lá fora, sou eu, a maneira que eu vou agir, não reagir, porque quem reage é o quê? Está reagindo à situação, condenando, culpando, falando, sendo negativo. Temos que ser positivo, nós praticamos para isso, e isso que nós aprendemos aqui. Muito obrigada, eu estou tão feliz hoje, porque você vê a sua mudança, é maravilhoso, você vê que você realmente está sendo um Buda, está representando o Shinichi Yamamoto. Quem são os Shinichi Yamamoto? Somos nós, os proativos. Bora lá. Um beijo, gratidão. Quando a gente está passando uma situação, a tendência é pensar no negativo, é pensar naquilo que está me fazendo sofrer, eu estou focando na minha dor. Mas a gente aprende no budismo que a gente foca na solução, porque a solução, o problema resolvido é a esperança, é a fé. Então, quando a gente ora acreditando que a gente já está lá, que a gente já chegou, a gente precisa ter a sabedoria para tomar a decisão certa, que é o que a Madalena fez, certo? Então, quando ela ora, ela não foi lamentar, porque o que é que acontece? Um negócio desse, aí a pessoa vai reclamar, vai ficar com raiva, vai dizer que aquele médico não quer, porque aquela atendente me tratou mal, aí foca no que é ruim, no problema, e aquilo que é ruim fica pior. Então, por que é que a gente está falando isso aqui? Porque a gente está aprendendo a fazer daimoku e direcionar o daimoku de uma maneira correta, para que a gente possa usufruir dos benefícios dessa prática. Não é praticar para ter benefícios, é ser correto para ser uma pessoa melhor e, consequentemente, os benefícios virão para lhe fazer feliz, mais do que você já é, entendeu? Isso daí é muito, 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 muito satisfatório. Então, realmente, exatamente como vocês estão falando, a pessoa que vive de forma reativa, ela é como se fosse uma nau à deriva. Você vai conforme o que vai aparecendo, então você reage o tempo inteiro e não resolve nada. E a pessoa proativa, ela vai para fazer a solução. É isso. Exatamente. Então, a gente pode até usar o que é o negativo e o positivo. Então, não vamos ser essa pessoa negativa. Ah, o mundo está cheio, está todo mundo muito negativo, está todo mundo reclamando. Não, eu estou praticando para eu ser uma pessoa melhor. Eu. Não é isso, Getúlio? Diga. Sobre o aspecto aí, Risalva, que você citou da esperança, eu lembrei, eu tenho que dar esse relato, não tem jeito. Mas é breve o relato. Quem faz daimoku diariamente, e aquele daimoku do rugido do leão do fundo do coração, sempre tem benefício. E nesses últimos meses eu tive desses benefícios inconspícuos, que não aparecem para a galera, só aparece para a gente. Que é essa questão da esperança, gente. O negócio é uma concepção que a gente tem de esperança que é passado para a gente pela educação. E outra coisa é essa esperança que a gente adquire com a prática. E é isso que a Risalva falou, é a certeza absoluta de que a coisa vai acontecer. Entendeu?
Então, assim, o budismo Nichiren Daishonin é o budismo do sol e da esperança. Então, quando a gente vê aí os companheiros, né, vencendo doença, vencendo a si próprio, é isso. É essa esperança. E a prática nos proporciona essa esperança. Não essa esperança que está aí fora, que todo mundo fala, né? Que saiu, a última coisa que saiu da caixa de Pandora. Não, não é essa, não. É essa aí, dessa convicção. Aconteça o que acontecer, isso vai acontecer na minha vida. Era isso, pessoal. Obrigado. 20 anos atrás, era responsabilidade junto com o consultor, e um dia ele chegou para mim e falou assim: Maria Helena, você precisa perder essa necessidade que você tem em casa. Eu já tinha um negócio para combater, o pensamento já vinha direto. E na minha pesquisa, né, na época, eu fui procurar aqui agora nas minhas mensagens arquivadas, diz assim que o início é começar a prestar atenção, que nem a Eliana falou muito bem, né, mas na respiração, fazer respirações assim mais profundas, colocar foco nos batimentos cardíacos. O coração começou a bater mais forte, você não está legal para responder. Para um pouquinho e pensa, né? Ser observador, a prática da meditação auxilia muito. Então, meditação, para nós, a mais forte que a gente conhece é a boca, né? Já facilita a respiração, já facilita tudo. E por que a gente é reativa, né? Assim, é que a gente tem medo de reconhecer o sentimento de raiva, né? Temos que reconhecer o nosso próprio sentimento de raiva. Medo, é insegurança, né? O que é? Se a gente não tem medo de ser bom o suficiente, medo de abandono, medo de não ser humilhado, medo de ser manipulado, de ser traído. E diz que um trabalho realmente sério é isso que a Eliana colocou, a Eliana colocou de meditação, de respiração e meditação, né? Então, a base, para mim, começou a ser realmente o Daimoka. Primeiro, é um autoconhecimento. A hora que eu caí em mim, que eu percebi que realmente eu era exagerado. Tinha pessoas que tinham medo de conversar comigo, sabia que eu vinha bomba, né? Então, o autoconhecimento é o principal antídoto para barrar reações intempestivas. O segundo é o controle da ansiedade. Maria Helena é uma pessoa extremamente ansiosa, descobri aquela época, esse ainda não consegui zerar. Terceiro, não tome conclusões precipitadas. Quarto, tenha empatia com as pessoas. Quinto, desenvolva a sua inteligência emocional. Então, esses 5 itens aí, na época, refletindo e tentando pôr em prática, né? E Daimoka ajudou muito. Ainda estou na área, viu? Ainda não foi 100%, não. Diga aí um que você não conseguiu ainda. Ansiedade. Você tem trabalhado ou você não sabe como ainda? Eu não consegui zerar mesmo. Tá O difícil. neurocientista falou. Por sinal, eu já passei aqui várias vezes. Ele disse que a ansiedade vem depois, olha só, como é simples a gente entender. Talvez pareça não ser simples pôr em prática, mas é. Se você aprender a meditar, a parar de falar, a pensar em você mesmo, se você aprender isso, você vai conseguir vencer a ansiedade. Por quê? Porque o que antecede a ansiedade é o pensamento. Ai, Sueli vai. Eu contei um segredo para Sueli e ela vai na live e ela disse que vai falar aquele segredo. Quer dizer, eu estou pensando isso, eu estou pensando. Então eu começo a gerar ansiedade com o pensamento. Primeira coisa, se eu controlo o meu pensamento, eu controlo a ansiedade. Ela não vai fazer, o que é que vai me deixar mais segura? Espera aí, eu tenho que falar com ela. Vou pedir para ela não falar nada na live. Pronto. E seguir essa dinâmica do pensamento e da ação. Preciso aprender a me conhecer e
controlar meu pensamento, conversar comigo mesmo. Eu acho tão bom conversar comigo mesmo. Sabe quando é que eu estou conversando comigo mesmo? Quando eu estou fazendo qualquer trabalho manual, quando eu estou fazendo minha sobrancelha, estou ali, tac, 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 estou pensando, estou conversando comigo mesmo. Ah, mas eu descobri que eu sou estourada, eu sou reativa. Ai, o que é que eu faço? Aí eu vou no oratório, eu vou falar com o Gorronzo para que eu trabalhe essa minha atitude de reativa. E a gente continua nessa conversa com a gente mesmo, porque se eu estou falando com o Gorronzo, eu estou falando comigo. Então, é aprender a me conhecer como você já se conhece, sabe, Maria Helena? Mas controlar o pensamento é, por exemplo, esse exercício de não falar. Eu tenho que educar a minha pessoa para eu aprender a pensar. E como é que eu aprendo a pensar? Não falando. Então eu seguro minha palavra. Tem gente que passa 5, 10 dias calada. Diz que quando ela faz esse exercício, ela nunca mais é a pessoa de antes com relação a isso. Ela vai aprender a pensar antes de falar. Pelo menos você pode tentar, sabe, Maria? Gostei muito. É realmente isso. O controle da mente, a ansiedade, ela é o motivo do nosso pensamento. Quanto mais a gente ficar pensando, né, "Ai, será que vai acontecer isso? Será que vai acontecer?" É pior. Então, o melhor é relaxar. Vai, senta debaixo de uma árvore, fica olhando as borboletas, os passarinhos cantando e pensando em tudo de bom. Qual é a melhor coisa que tem no mundo? Para mim, nesse momento, é estar só, gente. Sozinho, eu estou sozinho, mas é a melhor coisa do mundo, porque eu tenho como pensar por mim mesmo, eu discuto comigo mesmo, não, Léo, isso não se faz. Não, aí quem olhar de longe fala assim: "Ih, Léo, tá ficando bilola." Mas eu discuto comigo mesmo, eu converso comigo. Se vem um pensamento, aqueles pensamentos de preocupação, eu falo para mim assim: "Leal, não tem necessidade de você ficar preocupado, nada disso vai acontecer." Aí eu dou linha, eu vou fazendo, continuo fazendo o que eu estou fazendo, aí daqui a pouco vem de novo: "Olha, isso não vai dar certo." Leal, quer fazer o favor de ser negativo, parar de ser negativo? Eu não pode dar, como é que se diz? Deixar o passarinho criar ninho na nossa cabeça. Não pode deixar. É a ave vir criar ninho na nossa cabeça. Porque se criar ninho, vai colocar ovo e vai nascer um monte de passarinho, um monte de preocupações. Era isso. Obrigado. Vê, eu vou dar um exemplo bem bobo aqui. Por exemplo, antes do meu marido fazer a cirurgia, eu fui dizer para o filho dele, eu me dou super bem com o filho dele, ele me respeita tudo. Eu disse assim, olha, seu pai tá meio estranho, tá assim, assim, assim. Aí o pai dele foi e disse, não, eu estou ótimo. Aí o filho vira para mim e disse assim, Risalva, eu prefiro acreditar no que o meu pai está dizendo. Ele disse que está ótimo. Eu disse, tá certo, não tem problema não. Eu estou indo para o Brasil, você vai ficar, se acontecer alguma coisa, você se responsabiliza, porque eu convivo com ele, estou dizendo isso, bababá, pum. Agora, a cirurgia dele faz 2 anos ou é 3. E eu não sei se é a idade, às vezes eu vejo ele pensando com atitude quase como aquela, né? Esquecendo, às vezes meio sem entender as coisas com facilidade. Conversando com minha tia, e ela disse assim: Você já avisou para o filho dele? Eu disse: Não, tia, não vou avisar, não, porque quando eu falo com meu marido, ele diz assim: Eu estou ótimo. Veja. Vou não, sabe por quê? Porque se eu disser que o pai dele está ficando meio lelezinho, um pouquinho assim, que também deve ser a idade, que eu também sou um pouco lelé,
Ele vai pensar que eu vou tirar vantagem do pai dele. Eu não, vou dizer não, senão ele vai pensar assim, ela agora vai ficar tirando vantagem do pai dele. E eu sei lá o que é que tem na cabeça dele. Eu estou pensando, eu estou me precavendo de coisas piores. Então a gente tem que se dar o direito de pensar sobre os nossos pensamentos. E uma coisa é eu pensar que ele está meio assim. E a outra coisa é eu pensar o que é que eu vou fazer com o meu pensamento. Não, eu não vou ficar dizendo isso para ninguém. Por quê? Aí eu tiro minhas conclusões. Isso é pensar sobre o pensamento. De manhã, eu tive um bate-boca com a minha filha, né? Foi mais ou menos assim. Ela perguntou o que ela faria. Aí eu falei, baseado na prática da fé, você faz tal coisa. Fora da prática da fé, você faz tal coisa. Sim, eu não vou conseguir resolver, você vai ter que refletir. Eu tenho dois pensamentos. Essas questões que vocês estão, né, falando nesse tema, baseado na prática da fé, eu vou sentar, vou fazer daimoku, vou refletir assim vários dias. Disse para ela, Naila, olha só, você tem que fazer daimoku e ver o que você vai resolver. Não é nem necessário você falar o teu problema. Ela precisa de 40 mil. Eu preciso de 5 mil. Por quê? Isso eu pensando de manhã. Porque eu senti inveja da Risalva. Porque a Risalva, ela aparece nos vídeos toda pintada, sabe? Magrinha. Aí ela falou dos dentes, sabe? Gente, vocês não têm noção. Muitos anos que eu não me pinto, eu, com as minhas próprias mãos, porque eu tenho uma doença degenerativa que ataca os músculos. Então, eu mal levanto os braços. Mas quando eu vou comer, olha só como é que é as coisas. Quando eu vou comer, a minha filha coloca uma bandeja aqui na frente, eu me abaixo até a bandeja e fico pegando, né, arrastando a minha mão e comendo. Então, tudo tem uma coisa a ver com a outra. Aí eu pensando na, na Risalva, aí pô, ela vai, né, toda pintada e tal. Eu peguei a minha bolsinha, eu olhei na situação que eu estava vivendo hoje e eu peguei assim a minha bolsa, falei assim com a Naila, você vai me dar comida, vai me dar o café? Você bota a bolsa de maquiagem perto de mim e sobe. Pensando na minha mente, cara, essa menina está aí com essa história toda e, na verdade, eu só preciso de 5 mil. Quer dizer, eu não tenho problema. O que, que é 5 mil para os 40 que ela está dizendo aí que precisa? E eu pensando na Risalva, né, no batom e tudo. Aí, de repente, me viu assim, por que, Leila, que eu preciso? Eu, Leila, me perguntando. Porque eu quero botar os meus dentes postiço. Eu quero implantar dentes. Assim como a Risalva falou que já implantou 16, né? Eu quero implantar 2. Então, eu tenho que pensar em mim. Eu não tenho que ficar pensando na filha, no marido, no ex, no problema dos ex, do ontem. Porque, na verdade, eu não tenho problema. Aí, quando eu me abaixei, eu consegui me pintar. E acabei fazendo essa proeza no meu rosto, sabe? Eu coloquei um demaquilante, passei lá nos olhos, né, o lápis preto, o lápisinho branco na pupila, meu batom. Então, quer dizer, eu saí dali e levantei assim. Aí eu vim assim para trás e falei, cara, eu tô muito maravilhosa, muito bonita. Eu não tenho problema nenhum, cara. Eu fico arrumando problema, porque eu fico pegando dos outros, né? Então, quer dizer, e hoje eu nem consegui fazer ainda a quantidade de daimon que eu estou acostumada a fazer e nem o gongueô. Eu falei, porque eu também não consegui nem levantar no daimon, porque eu levanto mais 5, eu não tenho conseguido.
Eu falei, não, mas da Risalva eu vou lá, porque eu vou lá ter mais inveja de alguém para ver o que eu posso fazer que essa pessoa está fazendo, para mim poder também ficar legal. Eu, assim, eu estou radiante. Eu espero que vocês tenham entendido toda a minha colocação. Vê que estado de vida ela ficou com inveja. Ficou radiante, porque a inveja impulsionou ela a fazer algo que estimulou a autoestima. E isso daí é fantástico. Quando eu tremia muito, eu não conseguia passar rímel e nem fazer o tracinho do olho. Então eu não fazia, mas eu passava batom. Depois da cirurgia, eu não estou mais tremendo e eu passo o rímel e passo o tracinho. Então a gente vai treinando, a gente vai fazendo com esse pensamento da Leila de eu posso, da próxima vez ela já vai estar melhor, da próxima vai estar melhor, e assim é que a gente vai vencendo, quando a gente não se entrega. É lindo demais. Ela ficou negociando, ela ficou pensando, conversando com o pensamento dela. Mesmo pensamento, eu vou querer fazer implante de cabelo também. Estou aqui me direcionando já para isso. Não há outro caminho para estabelecer uma condição de vida de indestrutível e absoluta felicidade a não ser polindo a própria vida e fazendo emergir da terra a natureza de Buda existente no próprio coração. No entanto, se não acreditarem que são a própria entidade do Myoho Renge Kyo, não conseguirão ter autoconfiança no seu real significado e acabarão buscando o caminho da felicidade fora do seu coração. E o que acontece nesse caso? Acabam oscilando entre a tristeza e a alegria, conforme a situação, influenciados pela opinião das pessoas ao redor ou pelas circunstâncias. Por exemplo, comparam tudo com os outros aspectos, tais como posição ou situação social, condição financeira, personalidade ou aparência. E quando consideram que estão um pouco à frente dos demais, são tomados por um sentimento de superioridade e, sem enxergarem de forma objetiva, tornando-se excessivamente orgulhosos. Por outro lado, quando se consideram em desvantagem, ficam abatidos, subservientes e desanimados. E ainda por se incomodarem fortemente com a opinião dos outros, magoarão a si mesmo de forma exagerada, levando em conta as palavras ou ações de menor relevância daqueles que estão à sua volta e alimentarão ódio e ressentimento de coisas do tipo: falaram-me coisas terríveis assim. Aquela pessoa não reconheceu os meus esforços, não tem nenhuma benevolência. Há também aqueles que ficam ávidos por conquistar a simpatia das pessoas, bajulando-as ou se utilizando de artimanha. Na verdade, o que gera esse tipo de ressentimento, apesar de termos a oportunidade de realizar a prática budista, é a ilusão da vida que não nos permite acreditar que o nosso corpo é a própria torre do tesouro e por buscarmos a felicidade fora do nosso coração. É aí que a maldade se infiltra. Cada um dos senhores é um brilhante e supremo Buda. São pessoas insubstituíveis de grande missão. Em vez de se compararem aos outros, basta se valorizarem e prosseguirem-se polindo exatamente como são. E da mesma forma como são Budas, as pessoas ao seu redor também são Budas insubstituíveis. Por isso respeitem os companheiros ao máximo e zelem por eles. Essa é a existência da união da Soka Gakkai. Essência da Soka Gakkai. Faça seu comentário, Ricardo. Primeiramente, lá no segundo parágrafo, né, tá assim: no entanto, se não acreditarem que são a própria entidade do Myoho Renge Kyo, não conseguirão ter autoconfiança no seu real significado e acabarão buscando o caminho da felicidade fora do seu coração. Aí que entra aquela questão da fé, prática e estudo. A gente pratica o budismo com esse tripé. Se você praticar o budismo e não tiver desse tripé aí, faltando um, você não está praticando o budismo. Você não está acreditando em si. Então, a pessoa aqui, no caso,
que está dizendo aqui, ela pratica o budismo, ela tem fé, prática, mas não tem estudo. Então ela perde a autoconfiança. Se ela estudar o budismo, ela vai compreender o que ela, a situação que ela vai estar passando no momento. O nosso mestre deixou tudinho escrito aqui para a gente. Então você pega qualquer escritura, você está explicando que de repente você está passando por uma situação e você vai entender o porquê aquilo e vai transformar. O importante nisso tudo é a fé, prática e estudo, porque você não se ilude. Como você praticar, você vai saber que o problema não está fora. Ele está aqui dentro da gente, a gente vai saber resolver. Eu cito um exemplo meu, né? Ano retrasado que eu passei por uma situação assim, complicada, bem complicadinha, né? Que me incomodou. Aí, com aquilo ali, eu tirei como lição. E esse ano está se repetindo, mas só que eu estou de forma muito mais tranquila e já estou até resolvendo. Por quê? Porque na época que eu passei, eu comecei a ler as escrituras e entendi. Uma das coisas que o problema não está no outro. O problema é na gente, a gente que tem que transformar aquilo ali, não o outro. Se a gente pratica o budismo, então nós temos que carregar a responsabilidade para a gente e mudar a situação. É o que eu estou fazendo. Como eu mudei da outra vez, eu estou mudando de novo. É uma oportunidade, é por isso que eu falo. Na prática budista, fé, prática estudo, para que nós possamos ultrapassar isso. Né? Que nós temos vários exemplos que eu acabei de falar agora. Como uma pessoa que compra um carro, bate com o carro, e ela sai irritada porque bateu com o carro e não agradece por não ter provocado um acidente, não ter morrido ou então matado alguém. Então, ela viu a solução fora, como está dizendo aqui no contexto. Entendeu? Então, é que eu falo, voltando a repetir, nós temos que fazer essa prática para que entendamos que quando a gente está passando por um problema, é uma oportunidade de transformar aquilo. Como? Recitando na Namyoho Renge Kyo, lendo as escrituras e as orientações do Sensei, e com certeza vocês vão encontrar a solução do problema e solucionar. E se surgir outros problemas, estarão também entendendo por que estão passando por aquilo e transformar também. Tá bom, gente? Tá bom, Risalva? Tá bom, tá ótimo. Agora eu quero lhe perguntar uma coisa. Você disse que surgiu um problema. Aí você procurou entender, resolveu. E o problema mais ou menos o mesmo, quer dizer, ele se repetiu. Como é que você sabe que você transformou? Não, é assim, até você falou isso, eu até coloquei assim, eu só vou saber se eu transformei se ele não se manifestar de novo. Eu tenho que, porque a coisa é meu karma. Entendeu? Então eu orei para que realmente ele não se manifeste, que não vai se manifestar de novo, né? Mas se manifestar de novo, aí eu vou ter que entender o porquê que está se manifestando já com essas duas situações que aconteceu. Mas eu estou orando para que isso não venha mais acontecer. Olhe, você não vai orar pedindo que ele se manifeste de novo. Não, claro que não. Claro, porque você não quer o problema, claro. Mas você sabe que transformou quando ele se manifesta e você nem se dá conta, você nem liga mais. Aí sim, você tá certo? Isso. Mas é que eu agora estou reagindo, assim, eu digo que eu estou reagindo de outra forma, não no desespero, não naquele de ficar. Porque dessa vez eu tenho pessoa assim, eu tenho a sabedoria de ter até a pessoa que, assim, tipo, orienta, que eu tenho com uma psicóloga, Célia, aí de vez em quando eu falei, Célia, tá manifestando, não, ela falou, isso, é isso, isso. Você lembra da outra vez? Isso, então pronto. Então eu estou vendo o problema, estou vendo até o problema assim, mais coisa, como você falou agora. Entendeu? Ô, Ricardo, eu estou lhe perguntando isso para ajudar as outras pessoas. Você já está bem orientado, você já sabe disso, mas tem muita gente que ainda não sabe, sabe? Por isso que eu estou lhe perguntando. E a resposta é para ajudar outras pessoas. Quer dizer, você tem um problema e você está aprendendo, você se baseia no ensino budista para resolver esse problema. Isso. Aí a gente vai, pensa e eu quero resolver, eu desejo, eu prometo, eu estou totalmente envolvido com isso e eu não quero que isso volte a acontecer. Só que voltou. Aí o que é que você faz? Você vai ver o quanto você já melhorou da última vez para agora, vai agradecer estar passando pelo problema de novo e vai tratar de resolver. Quando ele
passa, ele chega de outra vez, porque ele vai ficar vindo, vai ficar vindo. Você vai ficar tirando de letra. Aí você diz assim, ó, agora sim eu vi que eu transformei, porque eu nem tinha percebido que estava acontecendo de novo. Ou então não dói mais, você não sofre mais. Porque eu vejo que tem as pessoas perguntam muito isso. Será que eu transformei? Como é que eu sei que eu transformei? Quando não sofre mais por ele. Tá certo, gente? A gente já está chegando lá. Tem alguém aí com a mãozinha levantada ou não? Deixa eu ver. Alguém quer? Exato. Diga. Eu tenho mais sobre esse assunto aí, você falou vai ficar vindo, vai ficar vindo. Até escrevi no chat. Mas não vai ficar vindo quando eu mudo as causas, o efeito vai mudar. Então, como é que vai ficar vindo se eu mudar a causa? Às vezes, quando vem o mesmo problema, eu preciso reparar nas causas que eu continuo fazendo. Então, não tem como mudar o efeito. Então, não tem como ele ficar vindo, 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 se eu já mudei a causa, o meu posicionamento, a mente, né? Acho que é por aí. Certíssimo. Agora, vamos dizer que a traição das pessoas comigo. Pessoa que vai falar de mim, que vai fazer isso e aquilo outro. Eu não estou fazendo a causa, ou eu já fiz, nem interessa, mas vai continuar. No caso aqui, eu estou falando como eu me sinto diante do problema, né? Porque que a causa tenha sido feita no passado, que não vai vir ou deixar de vir. Mas o que eu estou analisando é como eu me sinto com relação a ele. Não tenho que perguntar ou querer saber o que foi que eu fiz no passado para passar com isso de novo. Entendeu? Outra vez, por que será? Não, quero nem saber o que passou, passou, a causa foi feita, não foi? O que importa para mim é como eu encaro todo e qualquer problema. Sim, sim. E, na verdade, eu acredito que, conforme você vai mudando também as causas, conforme a gente está falando, você automaticamente vai atraindo outros tipos de pessoa. Aquela história, né, que ouro atrai ouro, e mesmo que continue aquelas pessoas falando mal de você, é como você falou, aquilo não te atinge mais porque a sua frequência está acima. Então, aquilo não te atinge. Exato, porque eu já aprendi. Por exemplo, pessoas que ficam no chat na hora de uma reunião, tentando me alfinetar, escrevendo coisas para me contrariar, fazendo gracinha, por exemplo. Eu fico vendo o quanto ela é ridícula. Entendeu? Eu fico vendo, ela tá pensando que isso vai me chatear, vai fazer eu parar de falar, vai fazer eu me contrariar. Não, ela só está mostrando quem ela é. A capacidade que essa pessoa tem de ser o que é e fazer o que faz. Por quê? Porque eu deixei de me chatear e aprendi a analisar, a pensar, tirar minhas conclusões e ficar bem comigo mesmo. Que é o que me importa. Se outra pessoa não está bem, problema dela. Se ela está cheia de problema e está procurando uma pessoa para apurrinhar, por exemplo, vamos dizer assim, e me escolhe, erra, acerta outra, porque essa daí, ó, você só está dizendo quem você é. Pronto. O importante é sempre a gente pensar como que está o nosso coração, como que está realmente a gente. De verdade, às vezes eu acho que às vezes as pessoas falam assim, nossa, isso daí não tem coração. Não, porque se a gente for toda hora se colocar no coração de cada uma pessoa, a gente não vai ficar bem. A gente vai estar sempre resmungando, vai estar sempre lamentando. Não, o problema está nas outras pessoas, né? Está no outro. Assim, se eu estou bem, com certeza eu vou estar fazendo só o melhor. A gente já conversou tanto, Sim. gravar pelo que o outro está dizendo. E às vezes, né, amigo, uma coisa é fato, a gente só tem que
ouvir, se colocar no lugar do outro. Nossa, por que estão agindo assim? Por que está fazendo assim? É porque a pessoa ela tá com problema com ela mesma. Então, às vezes, a gente tem que se colocar no lugar né, das pessoas que estão assim no mundo, que não tá achando solução para as coisas. Eu não gosto muito da história de dizer ficar no lugar do outro, não, sabia? E o outro tem seu karma, o outro tem sua formação. Eu vejo, eu compreendo, eu trato bem, eu faço o que é para fazer, mas ficar no lugar dele, eu não Não, concordo. não, não cabe, né? Entendi, amiga, mas eu fico na minha, respeito. Aqui eu falo muito com a minha mãe. Mãe, é o seguinte, a senhora tem que pensar aí na senhora, mãe. Aqui todo mundo já é adulto, todo mundo já sabe o que tem que fazer. Mãe, pensa na senhora. Às vezes a minha mãe é muito coração, às vezes espera os netos chegar de meia-noite, 1 hora da manhã, ela tá ali preocupada, isso e aquilo. Mãe, calma. Eles sabem o que estão fazendo. Mãe, primeiramente é a senhora já não está mais de idade. Mãe, isso, mãe, aquilo. Ela agora, de verdade, gente, já está melhorando 100%. Tá vendo uma coisa, Vânia? Como você tá bem, como você melhorou, o quanto você hoje acredita nisso e tem condições de falar para sua mãe e convencer sua mãe. Quer dizer, você era muito sensível, você absorvia Sim, qualquer coisa. Era como uma esponjinha, absorvia, verdade. sofria com isso. E hoje Isso, verdade, amiga. fez uma transformação tão grande que ela tem condições de incentivar outra pessoa e está vendo o resultado. Parabéns, Vânia, O parabéns. diálogo antes da matéria já estava fazendo uma prévia da matéria, vocês não acham? Eu achei, foi tudo a ver. O que a Silvana falou, o exemplo do Ricardo, da Isalva, foi também o que foi falado no diálogo. Quando eu mudo o meu padrão, a gente tem, né? Antes de eu fazer a prática, revolução humana é isso, é mudar o padrão em que eu vi as coisas para reagir. Então, quando algo é recorrente na minha circunstância, não na minha vida, nas circunstâncias, que aí quando tem relação ao outro, que nem o exemplo que foi dado aí, uma pessoa que está sempre querendo alfinetar, me falar coisa negativa, isso daí não é karma meu, é a pessoa. A gente tem que entender o que diz respeito a mim, o que diz respeito ao outro. Quando a gente consegue separar isso, gente, Daimoku é para isso, é para iluminar. Eu demorei, assim, eu era uma pessoa muito magoada, mas quando eu compreendi que o que diz respeito a mim é responsabilidade de mim, o que diz respeito a mim? É o que eu penso, o que eu faço e como eu ajo. Isso diz respeito a mim. O outro é o outro, já está falando. Nós somos únicos, cada um. Gente, 3.000 mundos no único instante da vida, são 3.000 possibilidades da gente ver a nossa vida se manifestando. Então, eu creio que o exemplo do Ricardo e da Risalva é nesse sentido. Quando pessoas com um padrão negativo, ou que têm certas tendências que antes nos irritava, fazia a gente ser reativo de uma forma negativa, e hoje já não incomoda mais, é porque eu mudei o meu padrão. O que é o padrão? É o que foi falado aí. Eu elevei a minha consciência. Quando para falar em padrão, gente, pense em energia. Energia. Eu aumentei a frequência para um nível mais elevado. Então, aquelas pessoas, vocês concordam que uma pessoa que está atuando para o bem das pessoas, eu estou me esforçando para fazer a minha revolução humana, para mudar o meu coração, eu geralmente, a tendência é que eu fique cada vez mais leve. Uma pessoa, pensa em um balão de gás hélio, ele está sempre flutuando. Eu quero ser. Então, se ele está sempre acima, e uma pessoa negativa, uma pessoa invejosa, que está sempre querendo mal, fofocando, é uma pessoa pesada, ela vai estar sempre lá embaixo. Eu estou dizendo no sentido assim figurativo, mas é desse jeito. Quando eu estou em depressão, eu estou pesada, eu estou nos níveis de frequência baixa. Quando eu estou feliz, eu elevo a minha consciência, nada perturba a minha paz. E é para isso que a gente faz Daimoku. Sem Daimoku, nós não vamos compreender o que é a felicidade absoluta que o presidente Toda tanto fala.
Eu falo muito uma coisa, gente. Entender na teoria é uma coisa, entender na vida é outra. Quando é que eu entendo na teoria? É quando é bem legal. Eu faço esse exercício comigo. Falo aqui algum assunto, aí todo mundo fala, eu entendi. Ah, entendi. Aí por azar da gente, a Rizal fala assim, então, Marilu, o que você entendeu? A Marilu não consegue explicar. Se eu não sei explicar o que eu estou sentindo, como foi, é porque eu não entendi na vida. Não é que isso é errado. Então, peraí, se eu não soube explicar, eu vou refletir. Por que eu não consegui falar, não consegui expressar o que era aquilo que eu achava que eu tinha entendido? Para isso, fé, prática e estudo sempre. A fé busca a prática e o estudo aprofunda a fé. Isso Nichiren Daishonin já nos falava. No Diário da Juventude, que eu li hoje de manhã com o pessoal aqui do distrito, depois do Daimoku, o presidente Queda fala assim, nada é mais inconstante do que a mente humana. E realmente, por isso precisamos fazer Daimoku para manter a nossa mente sempre atuando num estado iluminado. Aí ele fala, os amigos que até ontem eram tão próximos de nós, como peixe e água, hoje são inimigos, capazes de nos apontar uma arma. Uma pessoa loucamente apaixonada de manhã pode, no fim do dia, mudar o sentimento com a mesma facilidade do fluir da água. Alguém que recebíamos em casa e com quem trocávamos confidências dias atrás pode, de repente, explodir em fúria e nos destratar. Meu coração não muda, o presidente Queda está falando, meu coração não muda, mas minhas circunstâncias são assustadoras. Olha aqui a dica que ele deu, foi tudo isso que foi falado, não é? A circunstância pode ser assustadora, as pessoas que se apresentam para mim podem falar coisas negativas, mas a minha determinação de continuar com esse estado de Buda imperturbável, incorruptível, esse eu tenho que preservar. Então, aí ele fala assim, a sociedade está imersa no caos. Está mesmo, não é? Porém, tragédia seria se fôssemos derrotados. A derrota pode facilmente ser o primeiro passo para uma existência miserável. O que é derrota no budismo? É a gente perder para a maldade, para essas coisas. Deixar de fazer boas causas, porque eu vou estar sempre reagindo negativamente, eu vou atrasar a minha revolução humana, eu vou atrasar o bem que eu posso estar fazendo para as pessoas ao meu redor. Então, maravilhosa essa live de hoje. Vamos mudar o padrão de consciência com muito Daimoku, com muito vontade de querer mudar certas características que não está fazendo com que a gente evolua. A colega aí, esqueci o nome dela, que falou sobre o batom, sobre a Risalva, o que ela fez ali, gente? Ela falou assim, fiquei com inveja. Ela falou inveja, foi assim, nossa, ela quis tá tão bonita quanto. Olha só, isso daí é trazer um sentimento que a inveja seria uma coisa ruim, negativa. Se eu levar ela para o lado iluminado, até o negativo eu torno positivo. Praticamos para isso, para fazer das coisas negativas algo positivo, ou que traga algum benefício para mim. E isso é em tudo que a gente faz, não é? E para encerrar, o presidente Queda, ele fala no livro Felicidade, mas como eu estou nesse aqui antigo, quem tiver e quiser depois ler, está na página 16, ele fala assim, a vida é uma sucessão de acontecimentos, há tristezas e sofrimentos. Todos os dias podem ocorrer situações irritantes e desagradáveis. Casais podem brigar e chegar a um divórcio doloroso. E por aí vai, né? Aí ele fala, a prática da fé é o motor. Então, precisamos praticar. É o motor que nos habilita a sobreviver durante toda a vida. A prática budista é a força propulsora que perfura as nuvens do sofrimento como um foguete que sobe alto e cada vez mais alto, sem limites, e voa serenamente pelos céus da felicidade. Então, vamos fazer a nossa mente esse foguete que vai estar sempre nas nuvens da felicidade do estado de Buda. É isso, gente. Obrigada, parabéns mais uma vez. Um ótimo fim de semana.
Amo vocês. Que eu queria tirar uma dúvida aqui, eu vou Sim. ler esse pedacinho aqui que eu tô com um pouquinho de dúvida. Se não acreditarem que são a própria entidade do Myoho Renge Kyo, não conseguirão ter autoconfiança no seu real significado e acabarão buscando o caminho da felicidade fora do seu coração, fora do meu coração. É isso que é a minha dúvida. O budismo, quando fala coração, é coração e mente. Então, quando eu estou fazendo Daimoku, mas achando que é o Gohonzon que está fora e não dentro de mim, então eu já não consigo mais conectar minha vida com a lei. Isso é muito importante a gente entender isso, porque essa aí é a diferença de se a minha oração será respondida ou não. Não adianta eu só fazer Daimoku e não ter essa fé, que esse Nam-myoho Renge Kyo, essa energia eu estou gerando de dentro do meu corpo para conectar com o Nam-myoho Renge Kyo que está no universo e a minha mente que vai trazer o resultado do meu pensamento. Não é nada diferente disso. Agora, se eu fizer Daimoku achando que o Gohon... Tem pessoas que, às vezes, por não entender esse ponto, só troca... Eu falo assim, só trocou de nome, o santo. Então, eu pedia para Deus, agora eu estou pedindo para o Gohonzon, porque eu estou buscando fora de mim. O que é buscar dentro? É isso que a gente falou hoje, aqui, tudo isso. É mudar o padrão do meu pensamento, do meu comportamento, para eu compreender tudo que acontece na minha vida, todos os efeitos que estão surgindo na minha vida, é porque a causa já está dentro da minha vida. E o Nam-myoho Renge Kyo também, a causa já está dentro de mim. Eu vou ativar se eu acreditar. Eu respondi? Se alguém quiser compreender. Entendi. Quer dizer, a solução está tudo assim, eu praticando a minha prática do Gongyo, do Daimoku, e fazer ação acreditando no Nam-myoho Renge Kyo, que eu sou um Buda, né? Que eu tenho que transformar, né? Eu tenho que transformar porque é em prol do Conserufo, né? Em prol do Conserufo. É a minha missão, eu transformar. E não buscar solução fora, né? A opinião de alguém está falando uma coisa, não, eu vou buscar a solução, mas não fiz a prática primeiro, não fiz meu Daimoku para buscar sabedoria. É isso também, né? Tá. No entanto, se não acreditarem que são a própria entidade do Myoho Renge Kyo. Pronto. O que é ser a entidade do Nam-myoho Renge Kyo? Estou perguntando para você, o que é que você entende por isso? Porque eu sou um Buda e eu sou um Nam-myoho Renge Kyo. O Myoho Renge Kyo, o Nam-myoho Renge Kyo, que é devotar a própria vida, né? E eu, assim... Você já respondeu. Então, você disse que você é o Buda, certo? Certo. O que é ser o Buda? Ser um Buda eu agi tudo com sabedoria. Eu agi com sabedoria, acreditar, assim, que eu sou capaz, que eu vou transformar, né, aquela dificuldade, aquele problema, e que eu tenho uma missão a cumprir, eu tenho que transformar, porque eu tenho uma missão também a cumprir, que é o Conserufo, porque eu transformando, né, eu estou... Ângela, a gente não vai chegar na transformação ainda. Vamos entender. Você disse que você é o Buda. Sim. Você vai conseguir tudo com sabedoria, que você vai adquirir essa sabedoria quando recita o Daimoku, certo? Você tem esse poder de transformar, certo? Isso é a lei mística, é o Nam-myoho Renge Kyo, é a sua prática. Sim. Se você sabe que você é tudo isso está dentro ou fora de você? Dentro de mim, dentro. Se você sabe tudo isso, você não pode esperar nada que está fora de você.
Você vai entender. Por exemplo, quando eu era católica, eu aprendi que eu orava para Deus, para Nossa Senhora, para eu conseguir as coisas. Então, eu estava esperando isso fora, certo? Quando você diz eu sou budista e eu aprendi a ter uma convivência feliz comigo mesmo e com meu marido, ele pode ser o que for, ele está fora de você. Você vai continuar sendo sempre essa pessoa que tem confiança em você mesmo, que quando diz que vai fazer, faz, que tem amor, tem carinho, tem compreensão, tem companheirismo para dar. Tudo a ver com você, com o que está dentro de você. É como que tivesse um tesouro dentro de você desde que você se tornou budista. Aí, se o seu companheiro faz isso e se aquilo outro, e quem é o problema? É dele. Você vai dar o seu amor, a sua compreensão e vai ficar com ele até a hora que você vê que ele ainda lhe faz feliz. Quando você já não é mais feliz com ele, o que é que você vai fazer? Não sei. Diz respeito a você. Pela sua felicidade. Tá vendo, Ricardo? Se cuide, viu? Mas o que eu estou dizendo para a Rosângela, eu também digo para você. Tá certo, Ricardo? A vida de um budista que pratica, que recita Nam-myoho Renge Kyo é para encontrar felicidade, para banir sofrimento. Não é deixar de ter problema, não, gente. É mesmo que tenha problema, que saiba conviver com eles, entender que eles são resultado de uma causa feita no passado. Assumir a responsabilidade do que fez e deixar de fazer, mudar seus paradigmas, mudar sua crença, por isso que a gente está aqui estudando. Deu para entender, Rosângela? Sim, sim. Isso é o que está dentro e o que está fora, viu? Sim. Quando você acredita, o que é? Quando você está concordando que você é a lei mística, você é a própria comprovação. Se você não acha que você é nada disso, você está acreditando que tudo isso está fora. Ah, tá. Entendeu? Tá. Entendi. Ou é ou não é. Tá certo? Sim, sim. Ai, Mágila, porque nunca mais eu vi ela em live. Também, a Mágila não tem respondido já há uns 2 meses. Eu também estou preocupada com ela. E vai se distanciando, fica muito difícil de voltar, viu? Aí as coisas vão acontecendo e vão ficando ruins, e a pessoa vai se distanciando e vai ficando pior. Eu só digo para ter cuidado com isso. Não, essas lives são muito boas, porque se você, por uma razão ou outra, não vai numa atividade presencial, mas você está aqui presente, escutando sobre budismo, fazendo daimoku, em conexão. Né? Nós recitamos esse Nam-myoho Renge Kyo para realmente nos transformar. Nós temos que acreditar em nós mesmos, porque nós somos o próprio Buda. Então, se a gente recita o Nam-myoho Renge Kyo, é acreditar. Não é que transforma. Isso, e todo mundo sabe, a gente vai fazer daimoku para transformar, mas como é que eu vou transformar? Olha, como é que a gente transforma? Fazendo daimoku? Sim, fazendo daimoku. Para quê? Porque o daimoku dá energia vital para você agir, porque o daimoku dá sabedoria para você agir certo, o daimoku lhe dá equilíbrio, o daimoku vai fazer a transformação dentro de você. E como é que você transforma? Mudando o seu conceito. Antes eu pensava que era assim, que eu tinha que ser reativa.
Porque minha mãe me ensinou que eu não levo desaforo para casa. Sim, continua fazendo isso, continua. Uma vez, mudando o padrão, exatamente. Quando a gente se criou achando que é assim, 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 a gente só vai ter a vida assim, 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 assim. Mas a gente está orando na minha Horengekyo e a gente percebe que a gente não está fazendo certo. Por quê? Porque está dando tudo errado. Onde foi que eu fiz que eu preciso mudar, eu preciso aprender? Aí você vai na frente do Gonronzo, ora sinceramente para saber aonde que você está errando. Para não, aí muda seu conceito. Muda, a Sueli disse aí agora. Seu padrão, pronto. Quando você muda seu padrão, a mudança é dentro da gente, é interna. Aí você muda seu comportamento. Por isso que a gente está aqui aprendendo isso. Para quando eu perguntar, vocês saberem dizer. Ah, mas eu entendo, eu sei, eu sinto, eu só não sei dizer. Não, quando você sabe, quando você entende, você vai saber dizer. Porque se você é budista, você diz sou. O que é que você recita? Você vai dizer Nam-myoho Renge-kyo. Por quê? Porque você aprendeu a dizer. Tá bom? Me desculpe, Sérgio. Eu acho que hoje não tem, não, porque eu ultrapassei muito, não. Mas diga aí, qual é a frase do encerramento? Se falta energia, falta Daimoku. Se há cansaço, falta Gongyo. Se há dúvida, falta estudo. Se não há felicidade, falta Shakubu. A fé e a prática sem estudo nos levam ao fanatismo. A fé e o estudo sem a prática nos levam ao irrealismo. A prática e o estudo sem a fé nos levam à rotina. O budismo é corpo e nós somos a sombra. Trecho do Gosho, trecho do Gosho. Quanto mais forte for a fé da pessoa, maior será a proteção das divindades budistas. Isso significa que a proteção das divindades depende da força da fé da pessoa. O Sutra de Lótus é uma espada excelente, mas sua força depende daquele que a empunha. É dos escritos de Nichiren Daishonin, volume 1, página 953. Didático, já fala bem para todos nós, né? Acho que é um... Aqui tem tudo. Tem pessoas que fazem Daimoku acreditando que o demônio do sexto céu está fora de si, como que fosse um diabinho atentando. Da mesma forma que os católicos, os evangélicos entendem. Quer dizer, eu sei que a gente vem de uma formação religiosa cristã, mas a gente precisa mudar a chave. A gente precisa acreditar que tudo isso está dentro da gente. E tem muitas, foram como 2 ou 3 pessoas que falaram comigo sobre isso. Elas não estão entendendo direito. Então, ela pensa que ela vai fazer Daimoku para o Daimoku tirar o diabinho de perto dela. Aí ela não está acreditando que ela é a própria lei, que ela é manifestação do Nam-myoho Renge-kyo. As pessoas, então, é isso que eu falo, você falou uma coisa certa. Nós fomos criados num padrão, que tudo está fora. Então, às vezes, a pessoa está ali achando que ela está seguindo, praticando esse budismo, mas, como Nichiren Daishonin falou, se busca fora de você, já não é mais o meu budismo, é qualquer outra coisa, qualquer outro ensino. O de Nichiren Daishonin Myo, Nichiren Daishonin fala, Myo é reviver, retornar à vida. Myo é retornar à vida do estado de Buda. Então, se eu não retorno para a minha essência, que é a própria manifestação do Nam-myoho Renge-kyo, eu não estou praticando a verdadeira fé do budismo de Nichiren. É muito difícil realmente compreender isso de uma forma que realmente a pessoa
consiga explicar. Se eu não conseguir explicar, é porque eu ainda não compreendi. Eu tenho bastante membros que estão nesse nível, né? Fala, isso eu queria. Então, ela está fazendo na minha Horengekyo, pensa assim, ó. Quando a pessoa fala assim para mim, o Gohonzon pronto, essa pessoa já está com essa ideia que o Gohonzon está lá fora, está lá, né? Trocou o nome. Antes era Deus, agora é Gohonzon. Antes era. Ela diz que o Gohonzon vai resolver tudo. Para ela recitar Daimoku é porque o Gohonzon é que vai resolver. Então, aí não compreendeu. O Nichiren Daishonin deixou o Gohonzon, está falando ali, objeto para observação da mente. As pessoas não entendem que quando eu estou ali recitando Nam-myoho Renge-kyo, eu estou meditando. Foi falado hoje na live, olha como que às vezes a gente realmente não entende com outras palavras. O que é o Daimoku? Por que o Nichiren Daishonin colocou o Gohonzon, que é a própria vida dele, tudo que ele sentiu, que ele descobriu quando ele atingiu esse estado iluminado, ele colocou ali em forma de um mandala, que era o que eles usavam na época de Nichiren. Sakyamuni, ele descreveu, o estado de Buda que Sakyamuni descreveu foi a Torre do Tesouro. A Torre do Tesouro é o estado de Buda como Sakyamuni expôs para a gente. Tiantai, estado de Buda, ele expôs como os 3.000 mundos num único instante da vida. E nós temos que descobrir como que eu vejo o meu estado de Buda. E aqui as pessoas sabem, quando eu estou feliz por ajudar alguém, quando eu faço Daimoku para que essa energia pura ativa dentro do meu coração e eu exponho ela, eu vou mudar a minha personalidade, eu vou atingir as pessoas que estão perto, vou mudar até o meu ambiente, retornar à vida. E é isso, é transformar até mesmo o meu ambiente. É a energia para viver no estado de Buda, no estado puro, e também a mudança de um indivíduo, de um país, de uma organização. É isso que a gente tem que entender. Vamos falar sobre isso segunda-feira de novo? Vamos sim. Então, quem está aqui já procura também matéria, vamos fazer um diálogo bem proveitoso. Feliz final de semana. Tudo de bom e a gente está de volta segunda-feira. Não deixe de assistir ao vídeo no YouTube. E boa curtida. Beijo. Cheiro a todos, cheirinho a todos. Cheiro da Bahia.